Graça e paz, igreja. Amém? Glória a Deus. Todos felizes de voltarmos. Amém? Uai, gente, vocês não tomaram café da manhã, não? Tudo bem, 10 horas. Graça e paz aí. Amém? Estamos de volta. Para a honra e glória do Senhor Jesus. E é um momento marcante para a gente, como igreja. E Deus tem nos abençoado, nos trouxe até aqui. E por isso nós vamos agradecer. Hoje é motivo de gratidão. Hoje não, todos os dias. Graças e paz para você que também está nos assistindo pelo YouTube. Deus abençoe a sua vida e a sua casa. Vamos ficar de pé? Vamos fazer uma oração e começar o nosso culto. Deus, nós queremos te agradecer, Pai, porque até aqui nos ajudou o Senhor, Pai. Um Deus de milagres, um Deus poderoso, um Deus de amor. E nosso coração se enche de alegria, Pai. Nós queremos sentir o Teu fluir, o Teu mover nesse dia, nesse culto, nas nossas casas, aqui na nossa igreja, para que o Senhor, em nome de Jesus, nos abençoe e para que o nosso coração realmente, diariamente, se converta, Pai, aos Teus caminhos e a Tua palavra, Deus. Nós queremos te agradecer em nome de Jesus, te louvar nesse momento, entoar canções, orações, para que o seu nome seja honrado e glorificado. Em nome de Jesus é que nós te agradecemos. Amém e amém. As palmas. Sonda o meu interior, me conhece por dentro, sabe como eu sou, conhece os meus intentos e tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, ele me faz ver. De amor, de amor. Somos nós, a Ele todo tom e toda voz. Cantem glória, cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz, cantem glória. Aquele que sonda o meu, me conhece por dentro, se por dentro sabe como eu sou. E nem o seu próprio filho, e nem o seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. Song
A Ele todo tom e toda voz cantem glória. A Ele todo som de todos nós. A Ele todo tom e toda voz cantem glória. Glória. Pra acabar agora. A Ele todo som de todos nós. A Ele todo tom e toda voz cantem glória. Cantem glória, cantem glória. Aleluia. Amo o Senhor, meu Salvador. Essa música é maravilhosa, né? Anelo tê-lo bem junto a mim. Deus de graça, Deus de paz, Deus de misericórdia, fica pertinho de mim, cuida de mim, nosso Pai maravilhoso, me carrega nos teus braços, cuida de mim, Deus, viver para ti, pensar só em ti, em nome de Jesus. Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim, minha esperança, tua palavra que jamais desamparou aquele que busca a tua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé, ser revestido de glória e poder. A tua palavra que jamais desamparou aquele que busca tua face e quer viver para ti, pensar só em ti, com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé, revestido de glória e poder, viver para ti, pensar só em ti, com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé, ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Só em ti.
voar com o Pai nas asas da fé, ser vestido de glória e poder, viver para ti, pensar só em ti, com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé, ser vestido de glória e poder. É isso, Deus. Queremos viver para Ti, Deus. Viver para o Senhor, Pai. Voar alto, Deus. Voar, Deus. Pensar só em Ti, Deus. Romper com todas as barreiras, Senhor, do mundo que são colocadas, as enfermidades, Deus, as barreiras, Pai, que diariamente vêm sobre a nossa vida, Deus, mas queremos declarar que queremos voar, Deus, nas asas da fé, Pai, de saber que nós temos um Deus que é muito maior do que todos os problemas, que é muito maior do que todas as enfermidades, que é muito maior do que todas as barreiras, Pai. Amo o Senhor, Deus. Amo o Senhor, Pai. No início era a palavra, com Deus o Altíssimo, ministério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos e veio pra nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste
vivo estás, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Tu és o reino, tua glória acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja. Pois somente seria muito para ti. Somente meu todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Somente meu todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar. Somente meu todo o trabalho,
meu trabalho é descansar em Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É totalmente todo o trabalho, e o meu trabalho é descansar em ti. É somente meu todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Amém. 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 Alô? É uma alegria muito grande, né? A gente se encontrar depois de um tempo sem se ver pessoalmente, muitos de vocês. Então, assim, para nós é um dia especial hoje. Eu sofri um pouquinho da última vez que eu falei aqui, porque eu olhava para os irmãos de máscara e era muito ruim não poder ver a face de vocês, sabe? E eu estava lembrando disso ali agora, eu falei, Senhor, me ajuda a imaginar eles, tudo sem máscara, né? Porque é engraçado, mas a gente interage, né? O tempo todo nós estamos interagindo. E a máscara, ela atrapalha. Mas então Deus vai me dar essa graça, amém? Vou imaginar vocês sem máscara. Meus queridos, vamos abrir a palavra de Deus lá em Êxodo, no capítulo 3. Êxodo, capítulo 3. Êxodo 3, a partir do versículo 1. Vou ler aqui nessa Bíblia, que é a revista atualizada. E aqui está na versão, acho que deve ser a Nova Almeida. Mas vamos lá. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá, e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou,
não te chegues para cá. Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Vamos orar, meus queridos. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, que é maravilhosa, que nos ensina, ó Deus, que nos tira do engano, ó Deus, que nos traz a verdade. Obrigado, ó Deus, pelo teu Espírito Santo, que nos esclarece. E, ó Deus, é a unção dele mesmo, a revelação dele que nós pedimos nessa hora aos nossos corações, para abrir os nossos olhos, as nossas mentes, para o que o Senhor quer falar conosco através da sua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu estava lendo esse texto essa semana, e sabe quando eu perguntei se podia acender as luzes, será que fica ruim se acender? Mas é o seguinte, eu estava lendo essa semana e eu fiquei assim muito feliz quando eu me deparei com esse texto. E esse texto a gente vai vendo assim cada detalhe, mas assim, o que me chamou a atenção primeiro foi quando ele coloca assim, Horebe, o monte de Deus. Então ele estava apacentando os rebanhos do seu sogro, e ele fala sacerdote Midian, até que chegou ao lado ocidental do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. Bom, é tido por todos que quem escreveu o livro de Êxodo, assim como Gênesis, né, e o Pentateuco, do Gênesis até o Deuteronômio, foi o próprio Moisés. Então, assim, por que ele chamou esse monte de o monte de Deus? Por que ele o chamou assim? Foi a primeira coisa que eu pensei. Ele estava apacentando ovelhas, mas de repente ele chega no monte e reconhece o monte como o monte de Deus. E aí eu comecei a pensar, né, que muitas vezes nós estamos assim na nossa vida, nós vivemos um tempo muito conturbado, nós vivemos um tempo complexo. A gente, por volta de março do ano passado, quando nós nos deparamos assim com a pandemia chegando no Brasil, já em várias cidades, e que foi decretado o primeiro isolamento, o que é que falaram para a gente? Vão ser 15 dias. Daqui 15 dias está tudo resolvido, está tudo controlado, e então vão ser 15 dias. Não sei se vocês se lembram disso. Depois renovou para mais 15, né? Ia de 15, depois passou a ser 3 semanas, e nós já estamos nessa história, já estamos no 16º mês. Então, o que era para ser 15 dias, já virou 16 meses. E nós tivemos várias fases, né, nesse tempo que nós estamos vivendo. Nós tivemos um primeiro momento assim, de dúvida, de falar assim, será que é isso tudo mesmo? Será que é tão sério assim? E no começo alguém quis dizer, isso é inventado, isso é mentira, não morre ninguém, ou morre muito pouca gente. Né, às vezes o que está morrendo, morria mais pessoas mais idosas, mais velhas, e aí a gente, né, pensava, bom, não é tão grave assim. E então passamos por algumas fases. Então, período do ano passado, morreu mais gente, a gente se assustou um pouco, perdemos alguns conhecidos, mas chegou o final do ano, a gente olhou para trás e falou assim, bom, parece que não foi todo aquele apocalipse que foi pintado no início da pandemia. E aí veio janeiro, fevereiro e março desse ano, que na verdade foram bem pior do que o ano passado inteiro. Aí a gente assustou mais. E eu acho que aí nós pensamos assim, o negócio é grave, e começou a morrer muita gente próximo da gente. Né? Muitos amigos nossos, irmãos da nossa igreja, irmãos queridos, né? E nós já ficamos mais chocados, assim, mais receosos. Quem passou pela pandemia, como nós lá em casa, né, viu ela de perto, viu, né, o que a doença podia fazer nos casos mais graves, nos casos mais leves. E
Demos graças a Deus por ter passado, por estar aqui, né? O fato de vir aqui hoje, estar vivo ainda, é porque Deus nos quer nesse mundo, amém? Frutificando para Ele. Mas tivemos irmãos nossos que partiram para estar com o Senhor. Para eles que partiram, ótimo, né? Mas para quem ficou a saudade, ficou a dificuldade, né? Muitas vezes de tocar a vida sem aquela pessoa. E aí nós temos orado por famílias da nossa igreja, e até que tivemos o caso mais recente, né, do nosso irmão, pastor Ronaldo, da pastora Eliana, que aí foi um casal, isso nos tocou profundamente, né, na semana passada e retrasada. E muitas vezes no meio disso tudo, a nossa tendência é ficar cansado, é entregar os pontos, é dizer assim, mas por que isso, né? Por que está acontecendo isso? Por que tanto tempo? Por que tanta gente? Por que esse negócio não resolve? Porque alguns, né, na virada de 2020 para 2021 falaram assim, vamos esquecer o 2020. Esse 2020 a gente vai esquecer ele da memória. Vamos 2021 melhor. E aí nós começamos com 2021 bem pior, vamos falar assim, né? Do que foi o ano passado. No aspecto da doença, que eu digo. E aí, um irmão, no dia 16 de janeiro, né, nós temos uma foto dele, ele estava na cama, porque tinha pego Covid, mas ele estava intercedendo por Manaus. E o Zé João. Então agora eu vi o testemunho do Zé João. O Zé João pegou Covid. O Zé João é um pastor muito querido, conhecido de muitos irmãos aqui, já esteve no Sal da Terra algumas vezes, é da Igreja Presbiteriana de Manaus. Um homem de Deus, um homem amoroso, um homem simples, um homem acessível, mas ao mesmo tempo um homem empreendedor para o reino. Ele nos levou lá em 1990. Eu estava naquela viagem, participei, tive o privilégio. Foram várias pessoas, né? O pastor César foi, a Cristina, o Marcos, a Neneta, Paulo Júnior, a Lana, Flávio Guarato, os que eu lembro, né? O Gálvaro, eu, quem mais? Nós eram muitos irmãos, a Vivian, muitos irmãos. Nós fomos lá em 1990. Nós fomos participar de um projeto de evangelização das populações ribeirinhas. As populações ribeirinhas são aquelas populações que moram à margem do rio Amazonas, não é um rio qualquer. Né, do rio Amazonas, daqueles grandes rios lá do Amazonas. Porque lá eu aprendi o que é rio. Lá o Berabim aqui vira córrego. Né? Perto dos rios do Amazonas, o Berabim vira córrego. E esses irmãos moravam, né, à margem do rio. Qual que era a única maneira de chegar nesses irmãos? De barco. O meio de transporte deles é o rio. Né? O rio é a avenida deles, vamos falar assim, e os barcos são o meio de transporte. E ali nós tivemos evangelizando, e gente, lá você andava de barco 2 horas, chegava num povoado que tinha 50 pessoas, 30 pessoas. Chegamos num lá que tinha mais, tinha uns 500 pessoas. Mas imagina você evangelizar num estado onde o povo está espalhado dessa forma. Vocês entendem? Assim, evangelizar pessoas aqui, acolá, para alcançar grupinho aqui, 5 famílias ali, 10 ali, mas esse pastor lançou esse empreendimento e nos chamou para participar com ele. E nós fomos lá. E foi uma bênção assim, muito grande. Nós pudemos compartilhar a palavra, vários de nós pudemos compartilhar, pudemos ser usados por Deus naquele lugar. E como foi maravilhoso aquele tempo. E esse pastor, a gente ficou sabendo que essa evangelização das populações ribeirinhas está indo assim de vento em popa. Quer dizer, já adquiriram, né, vários barcos, então deve ter várias rotas, alcança muitas pessoas, certamente envolveu outras igrejas, o projeto cresceu. E a evangelização, então, agora, daquilo que foi projetado, está feita. A Igreja Presbiteriana de Manaus, pelo que eu ouvi falar, a maior igreja do Brasil, a maior igreja presbiteriana do Brasil, né, de 5 mil membros. Então, eles também alcançaram a sua cidade. Então, alcançaram a sua cidade, alcançaram o seu estado. E assim, foi uma bênção ver aquele homem internado, no dia 16 de janeiro, clamando pela cidade de
Manaus, que vocês se lembram que foi a primeira cidade, né, grave da segunda onda. E mal sabia ele o que esperava, ele ainda nos próximos momentos, né? Mas o que eu estou querendo dizer é que, assim, muitas vezes nós estamos cansados disso. Nós estamos pensando assim, quando é que acaba isso? Já se passaram 15 meses, 16 meses, né? Quando chegou em dezembro, a gente falou assim, tá bom, a gente sabe que a doença existe, já tinha morrido, né, umas 100 mil pessoas ou mais no Brasil. E a gente, então, estava assim, bom, vamos virar essa página, vamos para um 2021 diferente. E, de repente, vem essa nova onda que nos assusta, que alcança a nossa igreja, irmãos da nossa igreja partem, né, para estar com o Senhor, e aí a gente assusta, quer ser usado por Deus naquelas famílias, e a gente vive esse tempo. Quando eu olhei para a vida de Moisés, onde é que Moisés estava? Moisés estava há 40 anos apacentando ovelhas. Eles estavam há 40 anos vivendo em Midian. E eu quis duvidar desse número. Eu quis falar, mas será que foi com 40 anos mesmo que ele ouviu a voz de Deus? Ou será que foi ali com uns 10 anos, 20 anos, 15 anos, esse episódio aqui? Mas quando você vai lá para Atos 7, que Estevão vai falar desse acontecimento, ele fala que após 40 anos, Moisés ouve a voz de Deus no meio da sarça. Então já tinha 40 anos que Moisés estava ali. Não era 40 dias, não era 40 meses. Eram 40 anos que Moisés estava ali. E me chamou a atenção que esse homem, ele fala assim, que ele chegou ao monte de Deus. Então ele estava com 80 anos. E ele chegou ao monte de Deus. E eu falei, gente, nós temos que chegar, não no nosso monte, hoje nós não precisamos mais de entender que é um monte. Jesus trouxe isso para muito mais perto de nós. Jesus falou assim que nós podemos orar a Deus aonde? No nosso quarto. No nosso quarto. E nós vamos encontrar a Deus no nosso quarto. Talvez você diz assim, não tem como eu orar no meu quarto, porque minha esposa está lá. Não tem como eu orar no meu quarto, porque minha casa é pequena, meus filhos estão lá. E aí nós temos notícia de irmãos que se encontram com Deus num cantinho da sala dele ali. Alguns viajam muito, se encontram com Deus num quarto de hotel, se encontram com Deus, às vezes, até num banheiro. Usa o banheiro ali para poder orar, para poder se ajoelhar diante de Deus, para poder ter mais liberdade de falar com Deus. Mas o que eu quero dizer é que nós, como filhos de Deus, nós temos que entender o nosso monte de Deus, o lugar que nós nos encontramos com Deus. Quando eu fui estudar um pouquinho sobre esse monte de Deus, sabe o que é dito? Alguns comentaristas dizem que ele se tornou monte de Deus, porque foi aqui que mais tarde, no Êxodo 19, Deus entrega as tábuas da lei para Moisés. Mas outros já dizem que não, esse monte já tinha essa fama de ser o monte onde Deus estava. E os pastores não subiam lá, não iam para o monte, por temer a Deus, por ter medo de chegar perto de Deus. E aí a gente então aprende uma segunda coisa, nós não temos que ter medo de chegar perto de Deus. Nós não temos que ter medo de ir aonde é dito que Deus está. Moisés não teve medo. Moisés chegou até aquele lugar, e é interessante que os comentaristas dizem, historiadores dizem que aquele monte tinha muito pasto. Pasto bom, embora fosse uma região desértica, aquele monte, embaixo daquele monte, tinha muito pasto bom para as ovelhas. E Moisés chega ali. Mas Moisés não chama aquele monte de pasto verde. Moisés fala que aquele monte era o monte de Deus. E aí a gente começa a ver mais coisa nesse texto. Que embora diga assim, apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro. Só que o que ele fala depois? O sogro era o quê? Olha aí, no versículo 1. O que ele era? Sacerdote de Midian.
E é interessante que Moisés repete esse sacerdote de Midian muitas vezes. Então a gente percebe aqui que ele não quis simplesmente dizer assim, seu sogro, meu sogro. Ele quis sempre deixar claro que esse homem era sacerdote. Então daí a gente aprende o quê? Que ele teve uma influência muito grande sobre Moisés. E aí talvez a gente ouve falar sacerdote, a gente fica na dúvida, será que era de Deus? Será que era de algum outro Deus? Mas Jetro era descendente de Abraão com Quetura. Um dos nomes de Jetro, que era Raguel, quer dizer amigo de Deus. Então, esse homem sim era sacerdote de Deus. E Moisés sempre se refere a ele como sacerdote de Midian. E aí a gente começa a ver então que o homem de Deus e a mulher de Deus reconhecem referências de Deus na sua vida. Referência de homens e de mulheres que foram usados na sua vida. Essa semana eu estava terminando um curso, e aí uma pessoa foi dar o testemunho. E ela falou assim, sobre o ministrante lá do curso, que era um curso sobre cura, um curso do homem de Deus. E aí essa mulher foi dar um testemunho e ela falou, olha, quero dizer o seguinte, assim como foram os homens de Deus no seu tempo, pastor e a sua família, vocês são homens de Deus para o nosso tempo. Vocês têm sido agentes de transformação. Gente, aquela mulher deu um testemunho. Era tudo ao vivo, né? Ela falou que ela foi visitar uma pessoa, chegou lá, a família não tinha cadeira para assentar, e a mulher falou assim, essa irmã estava visitando outra pessoa, entenderam, né? E ela chegou lá e a pessoa falou, não tem cadeira para comer com meus filhos, ou não tinha cadeira suficiente, parece que a mulher tinha 7 filhos, 8 filhos. Sabe o que a mulher fez? Ela voltou para casa, ela tinha uma mesa com 6 cadeiras. Ela falou, bom, eu só preciso de 3 cadeiras. Ela tirou 3 cadeiras. A casa dela, pelo que você via assim, porque a câmera estava aberta, uma casa simples. Mas ela pegou as 3 cadeiras e levou para aquela outra família, para poder compartilhar. Porque ela viu isso na vida do pastor. Esse curso nos incentiva muito a que nós possamos ouvir a voz de Deus e obedecer. Você está no mercado, você viu alguém enfermo, ora com ele. Você vai falar, mas no meio do mercado, como é que eu vou fazer isso? Eu vou constranger as pessoas, não sei o quê. A gente se enche de raciocínio, né? E se a pessoa for de outra religião e achar ruim, e não sei o quê, e não sei o quê. E a gente não ora. A gente não faz. E muitas vezes a voz de Deus passa e nós não ouvimos. Mas aqui, então ele coloca que... E nós vamos ver que o sogro dele influenciou tanto ele, que num determinado momento, o que acontece? Ele estava já com o povo de Deus, já tinha tirado o povo de Deus do Egito, Moisés agora, estou dizendo. E vocês se lembram que o sogro dele vai encontrar com ele, vai levar a mulher dele, os filhos dele para Moisés. Chega lá, ele vê Moisés atendendo o povo. Não sei se vocês se lembram disso. E ele atendia o povo de manhã até de tarde. Ele, sozinho, atendia o povo. Todo mundo. E o sogro dele chama e fala, olha, você vai fazer esse povo desfalecer e você não vai aguentar. Você tem que repartir. Você tem que nomear líderes de 1.000, de 100, de 50, para resolver as questões. E Moisés, de bate pronto. Ele não só registra a história, como concorda com o sogro. Então o sogro de Moisés era uma referência para ele. Um dos comentaristas que eu li sobre esse texto, ele fala assim, Moisés levou 40 dias de caminhada, de viagem, do Egito até Midian. Mas Deus levou 40 anos para tirar o Egito dele. Mas agora esse homem estava pronto, esse homem estava disposto diante de Deus. E no capítulo 2, é resumido toda a história de Moisés até aqui. E é interessante que Moisés, lá no capítulo 2, fala que ele chamou a atenção dos pais, os pais quiseram conservar, escondeu ele por 3 meses, colocou ele no cesto,
A filha de Faraó achou, a irmã viu, ofereceu a mãe para cuidar, a mãe cuidou, depois ele foi para o palácio, e depois fala que ele viu o sofrimento do povo, quis ajudar na sua própria força, na sua própria sabedoria, não deu certo. Isso é o resumo que Moisés fez da sua vida de 40 anos. Quando você vai para a história, o historiador, por exemplo, Joséfo, ele fala que Moisés era uma criança tão destacada, ele era tão bonito, que ele chamava atenção, que a sua mãe cobria o rosto dele, porque ele chamava muita atenção. A mãe dele chamava Termute, a mãe dele não teve outros filhos, e a mãe dele, detalhe, a mãe dele, como não tinha filhos, falou, olha, é uma criança prodígio, é uma criança muito bonita, muito inteligente, muito destacada, e, portanto, pode ser o sucessor. Pode ser o seu sucessor, falou para o pai dela. Mas o povo tinha muito medo, porque os judeus já eram em grande número, e eles tinham medo de Moisés se tornar faraó, e Moisés, de repente, botar o povo, né, do Egito submisso ao povo judeu. Então existia um medo muito grande. Mas aí houve um incidente na história que o povo do Egito passou a ser invadido pelos etíopes e a ser dominado pelos etíopes. E aí, então, um sacerdote teve uma visão que um hebreu socorreria o povo egípcio. Eu estou falando isso da história de Joséfo, né, que é um historiador respeitado pela igreja. E o que acontece? Moisés se torna general do exército. Moisés reverte a guerra. E domina os etíopes. E domina a capital da Etiópia. Então Moisés volta vitorioso. E aí aquele rumor assim dele se tornar rei, põe medo em muita gente. Mas é engraçado que Moisés não registra nada disso. Quando Moisés vai registrar a sua história, ele não registra nada disso. Absolutamente nada disso. Porque talvez tenha compreendido que nada que ele fez fora de Deus ia valer. Moisés poderia ter morrido como um anônimo, lá com o sogro dele, cuidando das ovelhas e, né, como se diz, vivendo feliz e se ambientando ali em Midian. Mas, no entanto, o que o texto diz? O texto diz assim, versículo 2, apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Porque veja bem, o entendimento de que era um anjo está no começo. Mas o porquê que ele entendeu está no final. Porque alguns dizem que era comum uma sarça arder no deserto. Porque muitas plantas elas soltavam gás, e esse gás com aquele calor do deserto, né, pegava fogo na planta. Então era comum uma planta pegar fogo. Mas acontece que essa pegava fogo, olha o que Moisés falou. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? E aí eu quero dizer para você o seguinte, Deus muitas vezes tem feito maravilhas no nosso meio. Deus tem feito maravilhas para a sua vida, mas você não está vendo. Moisés aqui estava com os olhos abertos. Moisés entendia aquele monte como o monte de Deus. E Moisés, ele parou para ver uma maravilha. Não é interessante como ele diz assim, irei lá e verei essa grande maravilha. Agora, e verei esta maravilha. Então, assim, ele viu a maravilha. E ele quis ver. E é interessante que no versículo 4, diz o quê? Vendo o Senhor que ele voltava para ver. E se Moisés não tivesse voltado para ver? E se Moisés tivesse passado batido? Essa semana no curso Alfa, a gente ouviu o testemunho do Gran Cid. O Gran Cid era um menino que nasceu e ele era muito violento, envolvido com muita coisa, com briga, e ele cresceu num lar muito desajustado. E a mãe dele era violentada pelo pai, mas ele era tão terrível que um dia a mãe dele chegou para ele e falou assim para ele, você é pior do que o seu pai. Ele falou que aquilo foi muito forte para ele, porque ele viu o pai dele violentar a mãe.
Então, quando ele ouviu da mãe assim, você é pior do que o seu pai, ela falou assim, você é filho de Satanás. Esse homem, ele falou que aí ele se envolveu com coisas más de verdade. E ele se envolveu com aquelas torcidas violentas lá da Inglaterra. E ele foi assim, quebrou os ombros, quebrou os dentes, rasgou a cara, assim, fez, porque ele também fazia isso com os outros, né? Ele fala que ele não pode falar o que ele fez, de coisas tão terríveis que ele fez. E ele foi preso, e ele foi colocado na solitária, e ele deu problema na cadeia. E aí um dia ele saiu da cadeia, e ele estava, a vida dele, ele falou que era levantar de manhã, beber e usar droga. Beber e usar droga. E ele começou a entrar, o quê? Assim, no que seria um choque séptico. E um belo dia, ele estava lá sentado no banco e ele caiu. O pessoal levou para o hospital, estava em coma. Porque ele não comia. Ele só bebia e usava droga. Bebia e usava droga. Chamaram a mãe, foi feita a extrema-unção, chamaram a mãe dele e falaram, olha, seu filho morreu, né? Teve morte cerebral, morreu, então nós estamos pedindo a sua autorização para desligar os equipamentos. E a mãe dele falou, me dá um tempo. E aí diz que ela estava ali com um conhecido, de repente, o conhecido fala, tem uns jovens aí fora querendo orar com seu filho. Ela falou assim, o que vai adiantar? Está morto. O que vai adiantar? Mas de certo que ali, né, conversa, o cara fala, também não adiantar, não adiantar, deixa. Se deixar entrar, deixa entrar. Eles entraram e falaram, Senhor, devolve a vida para esse jovem. Que ele venha viver a nova vida de Cristo. Diz que o Grancide levanta. Levanta, simplesmente levantou da cama. E ele falou que naquele momento, ele viu que ele estava levantando para uma nova vida. Olha só, o testemunho dele é muito forte. Ele falou que sabia que nunca mais usaria droga. Nunca mais beberia. E aí ele passou a ser evangelizado, e passou. Mas assim, no começo, meus irmãos, aquele homem violento, ele afugentou aqueles irmãos com violência. Mas os irmãos permaneceram ali 6 meses, evangelizando ele, na rua. E quando ele tem essa morte, eles vão lá orar. Eu fico pensando o seguinte, e se esses irmãos não tivessem ouvido a voz de Deus? E se esses irmãos não tivessem ido lá orar? Aí no vídeo que ele gravou em 2015, 2016, esse Grancide fala assim, já realizei 140 e alguma coisa de curso alfa, em cadeias, em prisões. A minha vida é para evangelizar. E ele fala que o povo pergunta para ele, será que você só não voltou do coma? Será que você só não voltou do coma? Ele falou assim, mas cadê o homem violento de antes? Cadê, né, aquele homem descontrolado e violento? Cadê? Eu falo assim, é incrível como tem alguém que ainda vai perguntar, né, mas será que não foi coincidência? Será que você não levantou só do coma? E assim, o que me marcou muito, voltando ao testemunho do Zé João, é porque aí, meus queridos, o Zé João entrou. Eu falei para vocês, dia 16 de janeiro, o Zé João estava lá com os braços deitado na cama, mas orando por Manaus. Passado menos de uma semana, tinha uma médica que era da igreja dele, e estava cuidando dele. E a médica foi lá visitar e perguntou para o médico, e aí? E o seu Zé João? Ou o pastor Zé João? O médico falou, seu pastor, ó. Fez assim, levantou a mão assim para ela. Ele estava já assim, com a pressão 6/3. 3/6, 6/3. Isso porque ele estava recebendo medicamento para pressão. Sim, segundo ela falou lá, não entendo. Se tiver alguém aqui da área de saúde, entende. Ela falou que ele recebia 40 noras por tanto tempo. Que era uma dose cavalar para tentar manter a pressão dele. Mas a pressão dele não era a pressão de uma pessoa viva. E ela pegou, pediu para todo mundo sair da UTI. E ela falou, eu quero ter um momento só com ele aqui. 5 minutos, me dê 5 minutos. E ela vai,
e ora com Zé João e pede que Deus retorne à vida dele, que Deus tinha muitos planos, que Deus tinha feito muitas promessas e tal. E ela vai embora, que ela era médica, né? Assim, estava muito ocupada, estava em plena segunda onda em Manaus, e ela vai embora. E ela volta. No outro dia era plantão dela. E ela fala assim, como é que está o Zé João? Aí eles falaram assim, desde aquela hora que você esteve aqui, ele começou a melhorar. E aí vem melhorando. Agora, o remédio que estava dando 40 para ele, estava dando 3. E a pressão dele tinha voltado ao normal. Só que o Zé João, o que aconteceu com o Zé João? Eu não sei se vocês sabem, eles conseguiram estubar o Zé João. Eles conseguiram tirar o tubo. E o Zé João voltou a respirar. E a família agradeceu, olha, Zé João, né, vamos orar para ele ser estubado. Ele foi estubado, depois foi tirando o oxigênio, por fim ele respirou sem oxigênio. O rim estava assim, sabe, quando liga, desliga. O rim voltava a funcionar, depois voltava a fazer hemodiálise, voltava a funcionar. Mas a família já estava maravilhada dele ter sido estubado. E aí o que aconteceu? O que aconteceu foi que, quando retirou tudo, tirou o oxigênio, o rim estava voltando a funcionar, eles falaram, bom, agora vamos tirar o sedativo do Zé João. E vamos ver, para que ele acorde. E aí, no grupo de oração, era assim, vamos pedir para que o Zé João acorde. Né? Isso estava no nosso grupo Homens de Oração, estava em todos os grupos, né, nos grupos aí da igreja. Vamos pedir para o Zé João voltar. E ficaram uma semana, vamos pedir para o Zé João voltar, Zé João não acorda, a sedação já foi tirada totalmente. Aí resolveram fazer uma tomografia do cérebro dele. Aí viram que o cérebro dele estava todo comprometido, com exceção da região da audição. Mas a fala, ele não enxergaria nunca mais, ficaria cego, né? Ele ficaria completamente vegetativo numa cama. E eu lembro quando o pessoal pediu, olha, vamos orar para que o plano de saúde aceite, levar ele para casa, contratar um home care e tal. E o filho dele fala nesse vídeo que ele começou a pedir para Deus levar o pai dele. Que ele não queria ver o pai dele vegetando. Não queria. E o Zé João, depois de ter esse laudo, né, tá lá, tá tudo no testemunho dele, mostra os laudos, o cérebro dele todo esbranquiçado, todo comprometido. O que acontece? O Zé João um dia abre o olho. Ele abriu o olho, tinha uma médica por perto, uma enfermeira, e falou, ó, Zé João, quem que é essa aqui, ó? Aí ele falou, esposa. Ele falou. Ele enxergou. Esposa. Acho que todo mundo já assustou, né? Opa, o homem voltou e ainda está enxergando, falando. Aí falaram assim, você tem filhos? Tem. Quantos filhos? Tantos. Falou certo, 3, acho que é 3. Quais os nomes deles? Falou o nome dos filhos. Você tem netos? Tem. Qual o nome dos seus netos? Falou o nome de todos os netos. Meus queridos, sabe quando foi esse milagre? Esse milagre foi agora. Foi esse ano. Nós não estamos falando de uma coisa de 50 anos atrás. Nós estamos falando do milagre dessa pandemia, da segunda onda da pandemia. Sabe quantas visualizações tem esse vídeo no YouTube? Essa semana eu fiquei triste. Tinha 1.200 visualizações. Tinha 100 e poucos likes. Falei, gente, nossa, todo dia a gente vê vídeo que tem 1 milhão de visualizações, 500 mil visualizações, de político brigando com político, de esporte, de não sei o quê, e o povo entra. 500 mil visualizações, 50 mil likes. Mas num testemunho de um milagre, como esse. Isso é ressurreição. Ressurreição. Mas é 55 minutos. Nós não assistimos, nós não paramos para ver. Moisés pegou e falou assim, eu quero ver de perto essa maravilha. E a palavra de Deus diz, fala o quê? Quando Deus viu que ele se aproximou, falou com ele. Falou com ele. O que Jesus diz para nós? O que ele diz para a igreja? Eis que estou à porta
e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Então, meus queridos, eu quero dizer, não é 15 meses de pandemia, não é problema na sua vida, porque Moisés passou por 40 anos exercendo uma profissão desprezível. Eu não estou querendo desprezar os pastores, mas eu estou querendo dizer o seguinte: se você voltar lá em Gênesis 46, no final do versículo, no final do capítulo, no versículo 34, ele diz que a profissão de pastor era abominação para os egípcios. Abominação para os egípcios. Pois bem, Moisés exercia uma profissão, vou dizer uma palavra mais leve, desprezível, para ele que foi criado num palácio. De um povo que desprezava. Eles desprezavam os pastores porque o Egito cultuava o bezerro. Então eles não admitiam que um povo matasse bezerro, assim como os indianos hoje, por exemplo, né, como os hinduístas, melhor dizendo, fazem até hoje. Então, mas ele foi lá, exercendo uma profissão desprezível, 40 anos. Mas ele chegou nesses 80 anos com vigor espiritual, ao ponto de reconhecer um lugar como monte de Deus. Qual é o seu monte de Deus? Qual é o seu quarto de Deus? Para onde você vai buscar a Deus? Qual é o lugar, né, para onde você vai buscar? E quando você vê uma maravilha de Deus, porque agora nós falamos, né, do quê? Nós falamos de um milagre como esse do Zé João, um milagre tremendo, acontecido esse ano. Esse testemunho é de 11 de abril. Se você colocar lá no YouTube, testemunho pastor José João, Igreja Presbiteriana de Manaus. Ou então põe testemunho pastor José João, já vai sair ele. Aí hoje de manhã eu estava olhando, 1.600 visualizações. Está com 50 likes. 150 likes. E eu quero desafiar você, assiste esse testemunho. Ele é 55 minutos, mas ele é dividido em umas 5 ou 6 pessoas que falam. Zé João fala pouquinho, a mulher dele fala, as 2 filhas dele falam, o filho dele fala, 2 enfermeiras, uma enfermeira, 2 médicas. Cada um fala um pouquinho. E falam de forma dinâmica, forma gostosa, e a gente é edificado, muito edificado. E eu estou dizendo para você assim, mas veja que Deus está fazendo maravilhas do seu lado. Eu acho que o fato da gente estar aqui, reunido, em pé, nós, alguns já passaram pelo Covid, que estou vendo aqui o Marcelo, a Cris, a casa deles, nós, né, o Bruno, mas a Iris, tantas pessoas, a Laída, mas o André, né, tantas pessoas já passaram. E os que não passaram também é um milagre não ter passado. Que Deus preserve e que não passe. Mas eu estou dizendo assim, o fato de nós estarmos aqui, em pé, com saúde, é uma maravilha. Vamos viver aquilo que Deus tem para nós. Vamos deixar que Deus nos leve, seja para lugares comuns, mas vamos entender como monte de Deus, como espaço de Deus. Vamos estar abertos às maravilhas de Deus. Porque veja bem, o que seria se de repente essa médica não tivesse tido essa iniciativa? Eu vou orar com o Zé João. Não estou dizendo que o Zé João está vivo porque essa médica orou, mas estou falando, e se não tivesse orado? E se a outra enfermeira que dá o testemunho, porque o médico falou, isso aí é... Quando ela falou, ele está muito trêmulo, a enfermeira falou para o médico. Falou, mas ele é isso aí. Ele daqui para frente é isso aí. Ele vai vegetar, é isso aí que vocês estão vendo. Ela falou, não. A enfermeira falou, não. Ele não vai ficar assim, não. E orou com ele. E eu estou dizendo assim, e quantos de nós estamos ouvindo essa voz de Deus? Para ir, tanto para a presença dEle, quanto para orar pelas pessoas. Eu te desafio, lê o capítulo 3 inteiro, esse capítulo 3. Lê o capítulo 4. Né? Moisés, que dedicou um capítulo para falar de 40 anos, vai dedicar 2 capítulos para falar do chamado dele. E no chamado dele, o que ele diz? Eu não dou conta, esse povo não vai me ouvir, o faraó não vai deixar, e Deus vai falando com ele. Ponto por ponto, ponto por ponto, ponto por ponto. Eu faço, eu estou com você, tal. Quando chega no final, ele fala assim, mas eu não dou conta de falar. Aí Deus fala para aqui, fala o que para ele? Eu te dou Arão por boca.
Então quer dizer, não se acovarde diante do que Deus te chamar a fazer. Talvez você vai falar assim, mas eu vou falar e o povo não vai me ouvir. Né? Teve um irmão que orou com 1000 pessoas sob cura. Ninguém foi curado. 1000 pessoas. Muitos morreram. Ele falou, gente, eu acho que eu estou matando o povo. Muito mais gente morreu, né? E ele continuou orando. Depois Deus passou a usar a vida dele de uma forma tremenda. Muita cura, muito milagre, muito sinal. E nós estamos querendo desistir no primeiro que Deus não ouve. Ah, que Deus não ouve, não. Que não acontece do jeito que a gente pediu. Nós estamos querendo desistir. Parar de orar pelos enfermos. Parar de socorrer os necessitados. Nós estamos querendo parar. E Deus está falando, faz. Reparte. Pensou se Deus falasse para você dar metade das cadeiras da sua mesa de jantar para alguém? Mas Deus tem falado. Amém? E nós queremos ouvir. Aleluia. Vamos orar, vamos ficar de pé. Oh Deus, nós te agradecemos muito, Senhor, pela tua palavra, que é maravilhosa. Te agradecemos pela vida de Moisés, pela vida de Jetro, oh Deus, que foi uma referência tão importante para Moisés, ao ponto dele sempre tratar como sacerdote de Midian. Ó Deus, dele reconhecer a Deus como Deus do seu pai. Que o Senhor falou que era Deus do pai dele, antes de falar que era Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ele teve nos seus pais referência do Senhor. Que nós sejamos referência para os nossos filhos, ó Pai, em nome de Jesus. Possamos, ó Deus, estar atentos a ouvir a tua voz, aonde quer que seja. No monte, no quarto, no banheiro, na sala, na estrada, ó Deus, no parque. Mas que nós não deixemos de ouvir a sua voz. Que nós não deixemos, ó Deus, de nos maravilhar com aquilo que o Senhor tem colocado diante de nós, como os milagres do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, abre os nossos olhos. Nós te clamamos, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meus queridos, agora, quem quiser e tiver preparado, trazer seus dízimos e ofertas, pode trazer os seus dízimos e ofertas, colocar diante de Deus. Faz parte do nosso culto a Deus, né? Da nossa consagração a Deus. Amém. Vamos orar por esses dízimos e ofertas, né? Agradecendo a Deus pela provisão que em todo o tempo Ele tem nos sustentado. Amém? Obrigado, Senhor. Obrigado pelos recursos que foram aqui depositados. Obrigado pela Tua provisão na vida de cada um, Senhor. Cada casa aqui representada. Obrigado pelo Teu socorro, Pai, em cada necessidade. Tua palavra diz que o Senhor cuida de nós, Pai. Que é para olharmos os lírios do campo, os pássaros. E que, como o Senhor cuida deles, Senhor, o Senhor cuida de cada um de nós. Por isso nós te louvamos, te agradecemos, bendizemos o Teu nome. Em nome de Jesus.
Hoje é um dia de alegria, né, de estarmos novamente nos reunindo. E é o primeiro domingo do mês, dia 6 de junho de 2021. Então nós vamos ter a oportunidade de celebrar a ceia do Senhor, né? E como temos nos reunido com todas as medidas de segurança, também na ceia nós estamos adotando um novo processo. Vocês vão receber aí um cálice junto com uma fatia de uma bolacha. São doses individuais que vieram separadas, preparadas para cada um, foram higienizadas, né, para que a gente possa ter esse momento com toda segurança e alegria de junto comemorarmos a ceia do Senhor. Amém? Enquanto o André distribui, eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Lucas 22. Versículo 14 e 15 diz assim: Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Né? Então, que você tenha essa consciência que Cristo tem desejado ansiosamente ter esse tempo de comunhão com cada um de nós, né? E que possamos agora, recebendo esse conjunto, né, que tem aí o pão e o cálice, a gente possa então fazer isso em memória de Cristo, como Ele mesmo nos orientou, em memória desse sacrifício que nos fez co-herdeiros com Cristo, que nos fez participantes do reino de Deus, que restaurou a nossa comunhão. Então que você possa pegar aí, vamos abrir aqui, o meu estava bem soltinho ali, esse aqui só para dar trabalho tá duro, só um minutinho. Abriu. Senhor, te louvamos, Pai, pelo sacrifício de Cristo Jesus, que a Tua palavra diz que através das pisaduras de Cristo fomos sarados, Senhor. Através desse corpo que foi quebrado em nosso favor, nós temos acesso à saúde de Cristo sobre as nossas vidas. Pai, que Tu possa estar abençoando a cada um dos nossos irmãos nesse momento que fazemos isso em memória de Jesus Cristo, lembrando o sacrifício que nos trouxe vida. Amém. Versículo 20 de Lucas 22 diz assim: Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Amém, Pai. Obrigado pelo sangue de Cristo derramado a nosso favor. O sangue que restaurou a nossa união contigo. O sangue, Pai, que pagou a nossa dívida, Senhor, que rasgou a nossa promissória, Senhor, e que nos fez co-herdeiros com Cristo. Bebamos todos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Graças a Deus. Você já sabe, agora, todos os domingos, vamos ter o nosso culto presencial, às 10 horas da manhã, e o culto vai ser transmitido depois. Amém? Às 18 horas. Até logo. Boa tarde. Boa tarde não, né? Bom dia.